meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como foi o meu segundo período na faculdade de medicina. Bom, gente, então para quem não me conhece, meu nome é Hilary Ferreira, tenho 19 anos e estou indo para o terceiro período da faculdade de medicina. E enfim, vamos começar a contar quais cadeiras eu paguei no segundo período, porque a gente tem 3 ciclos na faculdade de medicina, 2 primeiros anos é o básico, 2 anos do meio é o clínico e os 2 últimos anos é o internato. O segundo período, gente, ele é composto por 9 cadeiras na minha faculdade. É por isso que é muito importante, assim, você conhecer a grade da sua faculdade, que é tipo quais cadeiras você vai pagar em cada período. E as cadeiras que eu paguei foram 4 mofos e 5 cadeiras entre leves e mais ou menos leves, e, enfim. As mofos foram as mais pesadinhas. Então eu paguei Morfofisiologia 2, que é sistema nervoso, Morfofisiologia 3, que é sistema locomotor, Morfofisiologia 4, que é glândulas endócrinas, e Morfofisiologia 5, que é sistema hematopoético. Então, assim, no sistema nervoso eu estudei, como é morfofisiologia, né? A gente estuda a morfo e a fisiologia. Então, a gente estuda como se fosse a forma, a anatomia do sistema e a fisiologia do sistema, né? Como ele funciona. Então, a gente conheceu todas as áreas do cérebro, do cerebelo e tudo mais. Na fisiologia, a gente conheceu as funções de cada um. Enfim, vascularização, artérias, eu sei o nome de todas as artérias do cérebro. Então, a gente conheceu todas as artérias e tudo isso mais. E também, não só do cérebro, né, a gente também conheceu a medula e todas os outros componentes do sistema nervoso, que é composto em central e periférico, né? Então, o sistema nervoso ele não é só na cabeça, ele é em todo o corpo. A segunda morfo foi a Morfofisiologia 3, porque a gente estudou uma morfo no primeiro período, como vocês podem ver nesse vídeo aqui sobre o meu primeiro período, a gente estudou a Morfofisiologia 1, mas a Morfofisiologia 3 que a gente estudou foi o sistema locomotor, que é o terror da minha faculdade. Todo mundo fala, quem passa no locomotor passa no resto da faculdade. Enfim, disseram que depois do segundo período é tudo leve. Disseram, né? Vamos acreditar. Mas mesmo assim, vamos estar preparada, né, para o terceiro período. Então a gente teve locomotor, que é o inferno. Eu gosto de saber tudo, mas é um conteúdo chato, gente. Na minha opinião, é um conteúdo chato. Eu não tenho, assim, interesse e tudo mais em ver. Eu acho encantador, assim. Gosto de estudar e tudo, mas não é aquela coisa que eu sinto prazer mesmo, entendeu? Eu fico encantadinha, assim, com algumas coisas, mas não é aquela coisa que eu tenho prazer de estudar. Mas nada insuportável, não. Nada comparado à matemática no meu ensino médio. Gosto muito, muito, muito mais de locomotor do que matemática no ensino médio. Mas enfim, gente. A gente teve a terceira morfo, ou a quarta morfo, né? Que é a terceira no caso do segundo período, a quarta morfo, que é a morfofisiologia do sistema endócrino. Então são as glândulas endócrinas, a gente viu todas as glândulas do corpo e a gente viu embriologia, de como se formam as glândulas, de como funciona cada glândula, cada hormôniozinho, a fisiologia de cada hormôniozinho. Então a gente estudou tudo. A carga horária das 2 últimas morfos do segundo período, né, a 4 e a 5, é menor do que as 2 primeiras, mas mesmo assim é bastante importante e é uma carga horária maior do que a das outras matérias que não são morfo. Então a gente teve as glândulas endócrinas e depois a gente teve o sistema hematopoético. Gente, o que é o sistema hematopoético? O sistema hematopoético é o sistema sanguíneo, então é o sistema, o sangue, né? O sangue em si, ele é um tecido, ele participa do sistema circulatório, mas ele em si é um sistema. Então a gente estudou todo o sistema do sangue, do próprio sangue. No terceiro período agora a gente vai estudar o sistema circulatório, mas agora a gente estudou o hematopoético, que é o sistema sanguíneo. Então a gente estudou todos os componentes do sangue, cada célula, o que cada célula faz, a origem delas. Então tudo isso a gente estudou. E eu tenho vários amigos que acham entediante essa parte micro, sabe, da medicina, mas eu acho encantadora, gente. Eu gosto muito, eu acho assim, eu fico muito animada em estudar. Mas mesmo assim, não foi aquela coisa que eu senti paixão, que eu acho que eu quero seguir. Acabando as morfos, vamos para 5 outras matériazinhas que nós tivemos. Nós tivemos metodologia científica, e aí a gente aprendeu todas as normas da ABNT e toda aquela questão científica mesmo, sabe? Aquela questão dos trabalhos e tudo mais, e agora vamos fazer tudo certinhos. Enfim, eu já tinha pagado metodologia em odonto, não tinha pagado em São Luís, então nem aproveitei, mas enfim, só aproveitei uma cadeira mesmo em São Luís no primeiro período e foi. Nós também pagamos bioestatística,
que é uma parte bem mais matemáticazinha, mas é uma carga horária menor. E também a professora ajudou bastante, tipo, ela entende que a gente tem uma carga horária muito grande das outras coisas, então ela não saturou a gente com o trabalho de outras coisas que outras matérias fizeram, mas não vamos tocar no assunto aqui. Aí, além dessas duas, a gente também teve epidemiologia, que é o estudo epidemiológico das doenças, enfim, mortalidade, morbidade e todo o estudo das doenças que acontecem no mundo, pandemia, endemia, tudo isso a gente estudou em epidemiologia. Também tem um pouquinho de cálculo, assim como bioestatística. Então são partinhas chatinhas que eu realmente não sinto atração, né? Cálculo não é comigo. Outra matériazinha que a gente teve foi informática médica, que a gente também teve informática médica para completar as 4. E aí a gente aprendeu o Excel, tudo mais, vários truques maravilhosos, gente, que facilitam muito a vida, que eu não sabia. Enfim, aprendemos coisas no Word também, mas foi tudo que facilitou a minha vida. Inclusive, fechei média 10 porque... Aí, gente, a última matériazinha que a gente teve no segundo período foi APSC 2, que é a Atenção Primária de Saúde Comunitária 2. A gente teve o 1 lá no primeiro período, que inclusive eu aproveitei do que eu tive em São Luís, que não tinha esse nome, esqueci até... em São Luís era PIBS, se eu não me engano. Então a gente tinha PIBS lá no São Luís, que é a mesma coisa que a PSC aqui. E então eu aproveitei a primeira, mas aí a segunda eu tô fazendo agora. Quer dizer, terminei agora, vou pra terceira. E é a parte prática. Quem me acompanhou nos meus vlogs viu que, tipo, toda quinta-feira não, a maioria das quintas eu não ia pra faculdade. Eu ia pra uma unidade básica de saúde, que é uma UBS, que chama, né? Que é o postinho de saúde, que a gente não pode falar postinho, tá, gente? Senão a professora puxa a orelha. Mas, enfim, seria o famoso postinho de saúde para quem aí não conhece as siglas, mas se chama UBS, Unidade Básica de Saúde. E a gente ainda estava na parte observacional, então a gente não realizava nenhum procedimento nem nada, a gente só observava e fazia um relatóriozinho para poder entregar. Mas mesmo assim a gente não se livrava da prova não. Então essas foram as matérias. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi mesmo o processo do segundo período. Bom, gente, o segundo período ele começou bastante puxado para mim foi bastante puxado por causa do meu método de estudo. Eu realmente me desgastei bastante no começo do segundo período. Me desgastei e pra nada, gente. Pra nada, porque eu não consegui atingir a média. Eu chegava em casa e fazia os meus organogramas. Se você me acompanha há algum tempo, você já viu alguns vídeos no canal, eu já ensinei a fazer aqui os organogramas. Pra mim, a melhor maneira de estudar é o organograma. Mas eu não tinha tempo. E era muito conteúdo, gente. Muito conteúdo, muita aula, muito conteúdo novo. Aí eu ia, gravava a aula, chegava em casa, eu escutava toda a aula e digitava. Digitava o que o professor dizia, digitava algumas anotações que eu tinha feito. E, enfim, eu digitava. Mas, gente, não dava tempo, porque eu tinha 10 aulas por dia. Literalmente 10 aulas por dia, sem brincadeira. Eu tinha aula de 7 da manhã até 11 e pouco da manhã, depois eu ia pra faculdade de novo, de 1h50 até 4 da tarde. Chegava em casa, aí eu ia assistir todas essas aulas que eu vi de novo, e ainda ia digitar. Então, gente, eu ficava a noite toda acordada. E aí, no outro dia, eu fazia o quê? Dormia na aula. Então, era uma bola de neve que realmente, assim, me lascou na primeira parte do segundo período. Então, na primeira parte, nas primeiras provas, eu me lasquei. E, tipo assim, gente, foi um choque bastante, assim, impactante, porque, tipo, eu estudei muito, eu era a pessoa que mais estudava, eu não dormia, mas não ficava nada na minha cabeça, porque eu tava exausta. E eu mais anotava do que me preocupava em botar o assunto na cabeça mesmo, entendeu? Então, assim, foi algo que me pegou, assim. Porque eu fazia os organogramas, tudo tá certo, mas chegando perto da prova não dava tempo de eu ler o organograma e estudar. O organograma tinha 120 e poucas páginas e só ficava uns 2 dias antes da prova sem conteúdo novo para poder estudar. Então não dava mesmo para estudar. E aí o que foi que eu fiz no na segunda etapa do segundo período? Eu abandonei os organogramas. Eu era bastante cabeça dura, muita gente dizia que não ia dar certo, enfim. Fui lá, quebrei a cara, mas abandonei os organogramas, superei, né? E consegui, graças a Deus eu consegui mesmo fazer uma boa média na maioria das outras matérias, consegui cobrir todas as matérias que eu tinha feito, porque o método novo que eu estudei é matéria dada, matéria estudada, não era matéria só escrita, resuminhos, deixei resumo de lado. O que é que eu faço agora? Agora eu imprimo os slides antes da aula
E aí eu chego na aula e vou acompanhando a aula com o slide em papel e vou anotando as anotações no próprio slide. Chegando em casa, eu leio os slides com as anotações que eu tenho feito. Coisa prática, gente. Não precisa ter resuminho bonitinho. Você tem que se preocupar em ter o assunto na cabeça. Não tem que se preocupar em ficar bonito dessa cor e dessa outra, entendeu? Então eu chegava em casa, estudava mesmo, botava o assunto na cabeça como se a prova fosse no outro dia. Então eu botava o assunto na cabeça mesmo, como se a prova fosse no outro dia, e aí todo dia era a mesma coisa. Todo dia, aula dada, aula estudada. Porque, gente, eram 10 aulas por dia, mas eram 10 aulas por dia com assuntos novos. Tá entendendo que era 10 aulas por dia com assuntos novos? É muito conteúdo, é muita coisa. Então, matéria dada tem que ser matéria estudada. E aí, no fim de semana, o que eu fazia era estudar as matérias que não tinha dado tempo eu estudar em cada dia respectivo e fazia uma revisão de novo. E aí eu saía explicando para as paredes, para mim mesma, os conteúdos e enfim. E aí, gente, com isso eu conseguia estudar mesmo, colocando na cabeça como se a prova fosse no dia seguinte, 4 vezes antes da prova. Então eu chegava na prova sabendo de tudo, entendeu? Nos 2 dias antes da prova, que eram os 2 dias que eu tinha para estudar 100 e poucas páginas, eu pegava todas as questões que eu podia daquele conteúdo e resolvia. Então, assim, pra mim, essa foi a melhor maneira que eu tive de estudar. Então deu certo. A segunda etapa do segundo período eu consegui recuperar a primeira, exceto por 2 terrores, que foi o sistema nervoso e o sistema locomotor, que eu não consegui atingir a média. Eu fiquei assim na trave, mas não consegui atingir a média. E aí, gente, foi a primeira vez na minha vida que eu me vi em uma final na faculdade. Não tinha ido pra final em Odonto, não tinha ido pra final lá em São Luís, não tinha ido pra final no primeiro período daqui de uma pessoa, mas no segundo período eu me vi no final. E aí entrei em desespero, aconteceu várias coisas, mas mesmo assim, gente, a gente tem um momento de luto, tem um momento de desespero, mas a gente tem que focar, entendeu? Traçar e ir, porque o que é que a gente pode fazer agora? Estudar, gente, estudar e ir, entendeu? E partir, foi o que eu fiz. E aí consegui fazer meu final maravilhosamente bem, tirei muito além do que eu precisava. Eu fui precisando de pouquinho, tá? Eu fui precisando de bem pouquinho, alguns décimos, se eu não me engano foi 0,2 décimos em nervoso e 0,5 em locomotor. Mas mesmo assim é terror, né? E tipo 0,5, 0,2 é o quanto que eu precisava para não ir para a final. Mas como tem aquela tabela, então eu precisava de 3,2 na prova de nervoso e 3,5 na prova de locomotor. E aí eu consegui tirar maravilhosos 6,5 e 6 ponto alguma coisa, que tipo assim, no final de locomotor e de nervoso, eu tirei 10, tá entendendo? Eu tirei um 10. Então eu fiquei muito feliz com os meus resultados, consegui atingir além da média, e enfim. Na primeira etapa, que foi aquela que eu me lasquei, eu usei única e somente o notebook, que vocês sabem, o notebook, enfim. E aí me lasquei, mas enfim, depois o notebook ficou só para trabalhos mesmo, e bastante útil, mas não tão necessário quanto na minha primeira etapa. Na segunda etapa do segundo período, o que eu fiz foi imprimir os slides antes das aulas, como eu falei pra vocês, então eu tinha os slides, e também tinha um livro de anatomia. Eu acho que estudar anatomia pelo livro é bastante importante, eu gosto muito de estudar anatomia pelo livro. Também gosto de estudar fisiologia pelo livro, e todos os livros que eu tinha, gente, é da biblioteca, tá? Então eu pegava o livro da biblioteca, nunca comprei nenhum livro não. Pegava o livro da biblioteca, então eu pegava o Moore de anatomia e tentava pegar o Guyton de fisiologia, mas nunca dava, porque sempre alguém tinha pegado. Enfim, aí eu tentava estudar pelos dois, tá? Eu ia primeiro direto ao assunto, ia olhar os slides, essas anotações, se desse tempo eu ia pro livro. Então, eu tinha esses livros da biblioteca e também tinha uma coisinha super especial que, assim, fez a diferença na minha segunda etapa, que foi os flashcards. Então, eu tinha aquelas fichinhas de estudos, eu tinha a 4x4, não, a 4x2 e a 4x6, enfim, eu tinha uma menorzinha e uma maior. E tudo que eu estudava no slide, estudava no livro, eu deixava lá, entendeu? Não ia fazer outro resumo. Mas a fichinha eu fazia, tipo assim, esquemas que eu precisava mesmo fixar. Então, por exemplo, eu fiz o fixema o que é que eu fiz? Fixema. O esquema da reabsorção óssea, todos os desenhinhos, e enfim. Enquanto eu fazia o esquema, eu já estava fixando ainda mais o conteúdo e tentava desenhar o máximo para ficar o mais visível possível no flashcard. Então, os flashcards eram tipo mais focado ainda, em assuntos mais específicos ainda, mas eu não fazia um outro resumo em flashcard, não.
Era isso que eu fazia. Então foram esses materiais que eu utilizei. Ainda não utilizei nem estetoscópio, nem esfigmomanômetro, nem termômetro, essas coisas todas eu ainda não estudei porque ainda não fui pra prática nas UBSs nem em canto nenhum. Mas por enquanto, além disso, além desses livros, flashcards e slides e bastante canetinhas, eu tinha também o meu jalequinho maravilhoso, que tem algumas aulas que a gente só pode ir só de jaleco. Então usava jaleco, luva, máscara e touca. Então tem aulas que é obrigatório fazer isso e sapato fechado, né? Enfim, não é obrigatório usar branco na minha faculdade, então por enquanto eram só esses materiais que eu utilizei. E o vídeo foi esse, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Curtam aí, comentem aí embaixo que vídeos vocês querem, além dos medvlogs, porque vai continuar tendo os medvlogs, tá? Não agora nas férias, né? Porque eu não tô indo pra faculdade, mas em agosto volta com tudo. Então um beijo e até o próximo vídeo.